Olá, pessoal! Então, hoje a minha super convidada para bater um papo com a gente é a Bianca. A Bianca é praticamente minha conterrânea, nasceu lá pertinho de Santa Cruz, e hoje ela é mestranda ali da PUC do PPGAD. Por que eu convidei ela? Porque a Bianca trabalha numa área muito similar à minha, então é muito convergente, mas a Bianca hoje ela é especialista em consultoria para empresas, consultoria de finanças e também para dicas de finanças pessoais. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo, fazer meio que um bate-bola, onde a Bianca vai trazer para vocês dicas essenciais para finanças pessoais. Então, para organizar as finanças pessoais de vocês. Obviamente que tudo complementando aquelas dicas que eu já trouxe. Por exemplo, organizar fluxo de caixa, planejar. Então, a ideia é que ela traga dicas mais objetivas que possam ajudar vocês no dia a dia mesmo. Então, Bianca, um prazer te receber aqui. Eu acho que desde o primeiro dia que a gente conversou, a gente já enxergou muitas afinidades, tanto é que a gente vem trabalhando em alguns projetos juntos. Então, por isso que eu resolvi te convidar para te contribuir um pouquinho aqui para o meu Instagram e contribuir para o pessoal e para o pessoal te conhecer também, né, Bia? Beleza. Prazer é meu, Fred. Fico muito feliz em poder contribuir com algumas dicas. Eu acho que sempre é válido, ainda mais no momento que a gente está passando, né, com a pandemia, em que novos hábitos foram essenciais, né? Então, eu tenho abordado conteúdos para realmente auxiliar as pessoas nesse momento e para tornarem isso um hábito, né? Para que a gente possa levar isso para esse nosso novo normal, né? Uhum. Então, no meu Instagram eu tento abordar coisas muito simples, muito práticas, para realmente as pessoas colocarem isso no seu dia a dia. Então, eu acho que é um conteúdo muito válido e tem ajudado bastante gente, né? E depois tem que falar do livro, né, Bia? Do teu livro também. Sim, do meu e-book. Aham. Depois tem que falar dele também. Então Tá vamos lá, certo. Bia. Vamos para o nosso bate-bola. Então, qual a minha proposta aqui? Eu vou te pedir dicas e vou te lançar tópicos. E eu quero que tu Certo, traga dicas para o pessoal dentro desses tópicos, tá? certo, Então vamos lá. Primeiro, dicas de crenças que as pessoas têm sobre o dinheiro. certo. Então, eu gosto muito de abordar essa parte sobre crenças limitantes, né, sobre dinheiro, porque muitas vezes são elas que nos impedem, né, de prosperar em relação à nossa vida financeira. Muitas vezes isso vem desde quando a gente é criança, coisas que a gente escuta dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente vai enraizando isso, né? Por exemplo, quando a gente vai gastar algo que já está destinado para um objetivo. Ah, só se vive uma vez, né? Então a gente sempre tem isso. Ah, quem tem dinheiro é porque fez alguma coisa errada. Por exemplo, ah, fulano comprou um carro. Já fica assim, né, com aquele sentimento. Então a gente acaba falando sobre dinheiro como se fosse algo errado. E na verdade não é. A gente tem que tratar isso de uma forma muito natural, né? Então, como a gente tem que trabalhar com essas crenças limitantes? A gente identificar o que a gente pensa hoje sobre dinheiro, identificar como isso está nos atrapalhando para prosperar, certo? E daí pensar, como é que eu posso transformar uma crença limitante em uma crença fortalecedora? Né? Por exemplo, ah, eu quero comprar um carro, quero fazer um curso. Ah, mas eu nunca vou conseguir juntar esse valor. Opa, peraí, tem algo errado. Não, eu vou juntar esse valor, vou guardar, vou investir de tais e tais formas. É possível por isso, por isso e por isso. Então, essa parte da psicologia econômica, de virar a chavezinha, ela é muito mais importante, muitas vezes, que um próprio planejamento. Porque se tu faz um planejamento, ele pode ser perfeito, ele pode ser lindo ali, todo elencado corretamente. Mas se tu não conseguir colocar isso em prática, ou se tu tiver alguma crença que vai te impedir de fazer isso, não vai adiantar. Então, primeiro é tu identificar esses teus hábitos financeiros para poder reverter essa situação. Ótimo. Segundo tópico, hoje a gente sabe que a quantidade de conteúdo gratuito e online está cada vez maior em função da pandemia. Então, eu queria que tu desse algumas dicas para o pessoal de cursos online, de lugares para o pessoal achar cursos online gratuitos que tu acha relevante. Ai, ótimo. Eu gosto muito dos cursos que a FGV tem disponibilizado. São cursos totalmente gratuitos na plataforma online. Todos eles dão certificado, que é bem interessante também para o mercado de trabalho, né? Então, a FGV tem cursos desde organizar a vida financeira, planejamento,
até um pouco do básico de investimento, né? A gente não encontra hoje cursos sobre investimento de uma forma mais avançada, mas para pessoas perderem aquele receio que a gente tem a investir é só para ricos. Não, gente. A gente pode investir hoje no Tesouro Direto com valores muito baixos, né? Então, a gente tem coisas que vão muito além da poupança. A gente precisa conhecer isso. E a gente tem isso de forma gratuita, tá? Gosto também do Banco Central, né? O Banco Central tem um projeto bem legal de cidadania financeira, onde ele aborda diversos assuntos interessantes. Então, acho que também é uma boa fonte para consulta. E para quem também se interessa um pouquinho mais sobre investimentos, acredito que a B3, né? Que é a nossa referência, também tem um curso de investimentos para iniciantes. Então, acredito que as fontes estão aí, a gente só tem que saber onde buscar, né? Ótimo. E dicas de livros, Bia? Já aproveitando que nós estamos falando de cursos, livros. Quais livros tu acha mais relevantes para o pessoal ler, voltado a finanças pessoais, voltado a dicas práticas mesmo de organização? Certo. Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, tá? Ele tem uma linguagem muito simples, muito clara. Ele dá muitos exemplos no livro. Por exemplo, ele tem um dos primeiros livros, né? Que é Como Organizar Sua Vida Financeira. Então, ele vai fazendo por tópicos, passo a passo, de como começar. Então, eu não tenho noção nenhuma. Quero começar do zero. Então, esse é um bom livro, né? Para a gente começar a entender um pouquinho melhor sobre esse mundo da educação financeira, finanças pessoais. Também gosto muito da Natália Arcuri. Ela tem o Me Poupe, né? Então, para quem gosta muito daquela linguagem mais divertida, descontraída, a Nath, ela é bem divertida, assim. Tu acaba lendo o livro dela, se envolvendo na história de vida dela, e isso te motiva, né? Tu vê que é possível. Então, para quem não gosta muito daquela linguagem, assim, finanças, eu já tenho, né, um pouco de receio de falar sobre isso. A Nath aborda de uma forma muito divertida. E também, né, nós temos outros autores, assim, que envolvem mais essa parte de psicologia econômica, que eu gosto muito. Por exemplo, Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman. Então, envolve muito uma questão de comportamento. E é isso que eu friso muito nas minhas dicas, né? Que a gente não tem que associar a educação financeira, finanças pessoais apenas com números. É muito mais uma questão de comportamento. Então, existem livros que vão muito além, né, dessa parte de planejamento. E eu acho que é uma boa fonte também para quem tem interesse nesse assunto. Eu adoro a Nath também. Abre parênteses, adoro a Nath. Acho que, pelo menos, quem é muito leigo, assim, é o primeiro livro que eu indico, são os livros dela, porque eu acho a didática dela muito legal. E também, só sobre livros, muitas vezes as pessoas não querem, né, ler algo muito complexo, não tenho tempo agora. Então, a gente também tem muitas fontes no próprio Instagram, por exemplo, né, de perfis que a gente pode seguir, que tem muitas informações úteis. Hoje, pela manhã mesmo, uma amiga me mandou um que eu até anotei aqui, que é Graninhas, com X no final. Eu fiquei encantada, porque é um conteúdo super divertido, que aborda um tema, né, que todo mundo tem esse receio, mas de uma forma muito divertida. E acaba falando muito das questões de privilégio, né? Porque muitas vezes a gente pensa, falar sobre finanças pessoais, o importante é gastar menos do que ganha e investir a diferença. Mas e aquelas pessoas que ganham muito pouco e não tem como realmente pensar sobre essa perspectiva? Então, esse perfil aborda muito a questão de privilégio e outras realidades. Então, achei isso muito interessante também de trazer aqui para o nosso bate-papo. E lembrando que eu trago várias dicas de livros também, gente, voltado mais a esse. Tem o último que a Bia trouxe, que é do Rápido e Devagar. Então, a maioria dos livros que eu trago também são voltados ao comportamento. Então, vamos lá. Quarto item, dicas para economizar. Então, hoje no dia a dia, o que tu daria de dicas para as pessoas economizarem dinheiro? Certo. Vendo esse contexto de pandemia, o que eu vejo que é muito possível, né? A gente acabou transformando os nossos hábitos. Então, o que eu vejo hoje é muito gasto
com teleentrega, com pedir comida, né? E também com a questão do cartão de crédito, comprometendo uma renda futura. Então, para o cenário atual, a principal dica seria de controlar essas despesas, como se esse valor que você pede a comida até a sua casa fosse um valor destinado ao lazer, que era um valor que antes você saía com os amigos, saía para jantar. Porque a gente não pode adotar uma alimentação totalmente baseada nisso, né? Porque o gasto vai ser muito elevado. Ah, mas é 30, 40 reais. Agora soma, né? Então compromete muito a renda. Então a principal dica para esse momento é cozinhar em casa. Né? Tenha todas as suas refeições programadinhas. Você pode fazer, por exemplo, pega num domingo e deixa as refeições da semana pronta. Então, assim, você acaba economizando, você acaba tendo um momento de lazer para preparar, para se cuidar, né? Ter uma alimentação mais saudável, porque querendo ou não, quando a gente pede, a gente tende a pedir coisas, né, que não são tão saudáveis. Então, esse seria o principal tópico. Outro tópico que eu gosto de abordar muito é a questão sustentável, né? De água e de energia. Porque hoje a gente tem esses recursos e a gente acaba não percebendo o quanto a gente pode otimizar, reutilizar. Por exemplo, aqui em casa, toda a faxina eu faço com a água que eu reutilizo da máquina de lavar, certo? Então eu pego ali aquela água, já uso para minha faxina, já uso para outros afazeres. Ah, mas é pouco. Mas é bom fazer isso, porque é essencial. A gente não está pensando só no nosso bolso. A gente está pensando uma questão mais sustentável também. Então, são pequenas atitudes. Energia elétrica. Poxa, muitas vezes a gente está em 2, 3 ambientes com a luz acesa e a gente está utilizando de um só. Esses pequenos cuidados. Ou, por exemplo, deixar no modo stand-by. Stand-by também consome energia. Então, pequenos detalhes que a gente vai observando no nosso dia a dia, que a gente pode começar a cuidar e vai refletir no bolso, mas também acredito que na nossa parte de consciência, né? Da gente estar fazendo algo mais sustentável, pensando num bem comum, né? Legal, Bia, adorei. Adoro essa visão da sustentabilidade, olhando as finanças. Afinal, finanças é só um dos pilares da nossa felicidade, do nosso bem-estar, né? E falando em bem-estar, dicas para as pessoas melhorarem a qualidade de vida em relação às finanças, aproveitando esse gancho. Certo. Muito importante, né, falar sobre bem-estar financeiro, que até é um conceito que eu acabei me aprofundando agora no mestrado, né, algo que encanta, porque a gente entende que educar financeiramente vai muito além. Então, eu gosto muito daquela frase, educar para o bem-estar, né? Que a gente já abordou isso em outras lives. Então, assim, hoje a gente pensa em bem-estar financeiro, vai muito além do que se planejar, do que ter ali um controle. A gente está pensando numa maior qualidade de vida. A gente tem que pensar como a gente se sente hoje em relação à nossa vida financeira e como a gente se sente em relação ao futuro. Então, minha principal dica em relação a esse tema, que é um dos pontos que a gente vê como uma principal carência, né? É pensar nesse futuro. Como você se vê daqui a 10, 20, 30 anos? Você já pensou na sua aposentadoria? E quando eu falo aposentadoria, eu não falo de INSS, porque a gente, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas a gente sabe a nossa realidade, né? Mas como a gente pensa nessa qualidade de vida para o futuro? Com quantos anos a gente quer parar de trabalhar para trabalhar com outras coisas que vamos proporcionar maior prazer, né? Então é nesse tipo de objetivo que a gente tem que pensar, porque a finança pessoal ela proporciona hoje uma qualidade de vida muito boa, mas a gente também tem que pensar no longo prazo. Então elencar essas suas metas, esses seus objetivos de vida que vão te proporcionar isso no futuro também. Então, acredito que ter isso muito bem visualizado te motiva, né, para conseguir construir esse teu planejamento. E dicas para a gente, falando em economizar, melhorar as finanças. A gente sabe que nessa situação da pandemia está todo mundo mais vulnerável, no sentido de que a maioria das pessoas pensa, será que eu vou ter meu emprego mês que vem? Ninguém tem garantia, a gente vive num mundo de incerteza. Então, se tu pudesse dar dicas de como aumentar os ganhos, o que tu poderia trazer para o pessoal? Falando em renda extra, né? É algo que muitas pessoas pensam, mas como eu vou fazer renda extra? Eu só sei fazer isso. Mas muitas vezes a gente não consegue pensar naquilo que a gente faz muito bem e como a gente pode lucrar com aquilo, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma amiga que começou de forma online, né, a fazer tortinhas.
E ela sempre gostou muito de cozinhar, é um prazer para ela. Então, hoje eu vejo a página dela, eu fico muito orgulhosa, porque ela tá usando algo que ela gosta muito de fazer para fazer essa renda extra no período, né, de quarentena. Então ela acabou inovando, fazendo coisas diferentes ali, já abordando algumas ferramentas digitais diferentes para entrar nesse mercado também. Então hoje ela atua em duas áreas, né, na área administrativa e nos finais de semana ela também faz essa parte mais de culinária, né, que é o que ela gosta também. Outra dica muito importante, a gente está passando muito tempo em casa. Se eu perguntar para quem nos assiste agora, quantas pessoas já fizeram uma faxina no seu guarda-roupa? Tem roupas que a gente não usa há mais de ano. Então, o que eu gosto muito de fazer? Não só visando renda extra, né? Mas também visando o desapego. Por que não separar aquelas roupas que estão boas e eu consigo vender de forma online, postar nos meus stories, vender para as minhas amigas, né? Ou também em brechós. E daqui a pouco aquelas roupas que não estão, né, estão em condições de venda, por que não doar? Por que não fazer o bem ao próximo? Ainda mais nesse momento, né, que a gente sabe que está difícil para todo mundo. A gente está no período de inverno, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul nós temos um frio com calor, né, a gente estava falando disso antes. Mas, assim, a gente tem recurso, a gente pode ajudar o próximo. E quando eu falo em renda extra, em prosperar, eu gosto muito de falar isso. Quando a gente acaba fazendo bem para o próximo, quando a gente acaba doando, a gente tende a receber mais por isso, né? Então, eu gosto muito de sempre separar o que eu posso fazer para ganhar, mas o que eu também posso fazer para ajudar, né? Então, pensem, né? Então, pense assim, o que eu sei fazer de bom? Como é que eu posso fazer uma renda extra? Dou o exemplo do meu e-book, né? Poxa, eu já faço as minhas consultorias financeiras. Muitas pessoas não vão ter condições, por mais que eu trabalhe com valores bem mais abaixo para atender um público diferente, né? Por exemplo, para empresas eu trabalho apenas com pequenos negócios, né? E para pessoas físicas eu faço um valor muito simbólico para realmente ajudar essas pessoas, porque é algo que me faz bem. Só que ainda assim, muitas pessoas não conseguem ter acesso a esse conteúdo. O que eu pensei? Como eu posso disponibilizar um conteúdo de uma forma mais prática para que essas pessoas possam ter acesso por um valor, né, mais simbólico? Então, eu criei esse e-book. E foi muito bacana, porque além de alcançar outras pessoas, eu tive um feedback muito positivo. Então, né, não vem ao caso, mas o e-book era por R$ 24,90. Então, ali tinha conteúdos que as pessoas muitas vezes não teriam, né, de forma gratuita, na forma online, por exemplo, e muitas vezes as pessoas vinham me perguntar algumas coisas. E como eu gosto muito disso, eu acabava ajudando. Então, além de me proporcionar uma renda extra, me proporcionou uma qualidade de vida muito bacana, porque eu sabia que eu estava num propósito bacana, sabe? Eu estava ajudando as pessoas. Então, olha ali. Ai, tava demorando, gente. Tava demorando. Fred, home office. Tava demorando. Ai. Mas, gente, desculpa, o Lucas acabou interrompendo a Bianca. Depois eu vou deixar marcadinho aqui o Instagram da Bianca, que vai ter o link do e-book, vai ter o link de todas essas dicas mais detalhadas para vocês acompanharem o trabalho dela, que é excepcional também. Bi, continuando aqui. Então, dicas para planejar. Então, eu escuto mesmo de muita gente, eu costumo comparar finanças com um nutricionista. Eu acho que é a melhor comparação. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas chega na prática, a gente tem muita dificuldade de fazer. Então, quais dicas tu daria para as pessoas melhorarem o planejamento? Certo. Quando a gente fala em planejamento, muitas pessoas vêm e me perguntam, mas qual é a melhor forma de se planejar? Eu sempre digo, não existe uma fórmula secreta, uma fórmula ideal. Existe aquela que a pessoa vai se adaptar melhor. Então, quando a gente fala em planejamento, hoje vem diversas coisas na cabeça das pessoas. Eu posso usar um Excel. Não gosto de Excel. É a primeira coisa, né? Não, gente, a gente pode usar aplicativo. Quantos aplicativos nós temos hoje de forma gratuita, né? Como a gente está frisando muito isso, a informação está disponível. A gente precisa aproveitar desses recursos digitais para realmente utilizar isso no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um aplicativo. Poxa, saí do mercado e já quero anotar. Quantas vezes a gente sai do mercado e já entra no Instagram, certo? Por que não entrar no aplicativo e lançar R$ 32 de mercado, alimentação?
É muito simples. Só que isso só vai se tornar um hábito com a persistência, né? E muitas vezes é isso que faz a diferença no planejamento. A mesma coisa do caderninho. Se tu quer fazer num caderninho, se dá certo para ti, perfeito. É assim que vai funcionar, desde que tu faça. Então, assim, Bianca, eu fiz ali no aplicativo uma semana, tava super legal, eu esqueci de fazer um dia e já desisti. Essa é uma das coisas que eu mais escuto, porque as pessoas elas acabam não persistindo, elas não acabam tornando aquilo um hábito. Então, no primeiro, no segundo mês, o planejamento não vai ficar 100%. Essa é a realidade. Mas se ficar 90% e depois 92%, está perfeito. Porque a gente vai tornando aquilo um hábito, a gente vai pegando gosto. E realmente, depois que tu começa a fazer, né, eu falo por mim, assim, que faz totalmente, né, total diferença. Eu vou gastar R$ 4,60 num pedágio. Eu vou na minha planilha e anoto. Eu preciso fechar aqueles valores, eu preciso fechar o meu orçamento. Mas, Bianca, tu gosta muito do Excel. Mas eu não precisaria fazer isso por Excel. Poderia fazer em outras ferramentas. Só que o Excel foi o que eu mais me adaptei. E é isso que eu friso muito. A gente tem que testar. Quer fazer no caderninho, aplicativo, planilha? Teste. Você vai identificar qual é a melhor ferramenta, qual você gosta mais. Mas fugir disso, não, infelizmente, não tem como. A gente precisa anotar as nossas despesas, as nossas receitas, para que a gente possa se planejar. Porque muitas vezes eu vejo, quanto você gasta com alimentação? Eu acho que 300. Quando a gente começa a anotar, tá em 600. Então, né, a gente só tem real noção das nossas despesas fazendo esse controle. Então, quem quer, né, fazer esse planejamento vai ter que achar uma ferramenta aí para se adaptar. Mas com certeza vale a pena. E dentro disso que a Bi trouxe, eu acho super interessante que eu vejo muitas vezes as pessoas parcelarem muitas compras no cartão e acabam se perdendo nessas parcelas. Então, às vezes são parcelas de R$ 10, mas tu vai acumulando compras de parcelas de R$ 10 que no final o valor acumulado ele é alto e impacta, e as pessoas muitas vezes não dão muita bola para isso, né, Bi? Elas ficam mais preocupadas no que eu tô gastando agora e não planejam também as obrigações que elas acabaram se comprometendo. Bi? E além do cartão de crédito, que muitas pessoas consideram isso como parte da renda, por exemplo, eu ganho 2.500, mas eu tenho mais um limite de 1.800 no cartão. Muitas pessoas consideram isso como renda, e na verdade não. O mesmo ocorre com cheque especial. Então as pessoas acabam entrando na famosa bola de neve. A gente não consegue sair dessa situação porque a gente já está utilizando um dinheiro que não é nosso e comprometendo essa renda. Ótimo. Bi, então queria agradecer a tua participação e eu já te falei isso várias vezes, mas eu te acompanho teu trabalho há 1 ano, mais ou menos, e queria te dizer o quanto é lindo ver o teu crescimento, a tua evolução. Então, por isso que eu fiz questão de te convidar aqui, porque eu lembro a primeira vez que tu foi conversar comigo, que eu te passei algumas dicas e tu estava super empolgada. E tu tem uma das qualidades que eu mais admiro nas pessoas, que é essa proatividade de buscar melhorar sempre e buscar fazer o que a gente ama. Então, é lindo ver essa tua evolução. Conte sempre comigo, tá? E a gente vai ter muita coisa ainda para fazer juntas nessa vida, eu tenho certeza. Com certeza. Obrigada pela oportunidade, Fred. E, enfim, né? Eu sou suspeita para falar, mas a Fred com certeza fez parte dessa evolução de 1 ano e com certeza tem sido uma referência para mim no mestrado e também na vida. Então, te agradeço muito, Fred. Um grande beijo. Beijo, amor.